Graça e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2. Onde está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui um momento sonhado, profetizado, desejado de Deus por toda a eternidade. Última etapa, final dos tempos. Vou dizer para os irmãos apenas uma prova de que aqui começa o final dos tempos. Porque às vezes a gente diz, mas que final dos tempos que começou quando? Se você quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, Jeremias ali estava profetizando para vários povos. E no capítulo 49, você vai ver Jeremias, Deus falando para o povo de Elão. O que tem a ver com isso, com Pentecostes? Calma que a gente vai chegar lá, porque está escrito. Nós não podemos inventar coisas, botar a palavra na boca de Deus. É Ele que bota a palavra no nosso coração. Então, aqui vem uma palavra para os elamitas. Elamitas são os descendentes de Elão. Está escrito no versículo 34, Jeremias 49, 34. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Diz tudo, e no final, no versículo 39, Deus diz: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Rapidamente vamos dizer, Elão era o filho primogênito de Sem. Sem era filho de Noé, e o filho primogênito de Sem se chamava Elão. Os elamitas ocuparam aquela região ali da Caldeia, porque ali era a tribo de Sem, dali veio Abraão. Abraão também era semita, Elão era semita, é tudo da tribo de Sem. Deus diz: eu vou espalhar, não haverá país para onde não estejam espalhados os cativos de Elão. Mas, nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão. Então, quem são os elamitas?
Vamos voltar para Atos 2, porque o nosso assunto é Atos 2, não é? Então, quando nós chegamos aqui de novo em Atos 2, nós vamos ver que nós acabamos de ler que apareceram línguas, tudo mais. Agora vamos ver aqui, versículo 6 do capítulo 2. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Dá para parar aqui? Vocês estão vendo? Quem foi um povo que foi espalhado para todas as nações da terra, que não houve nação para onde não fosse elamita. Agora, no dia da descida do Espírito Santo, no dia do nascimento da igreja, no dia certo, quem está lá ouvindo a pregação de Pedro e recebendo o Espírito Santo? Os elamitas, os descendentes de Elão. Deus tinha prometido que nos últimos dias mudaria a sorte de Elão. Olha aqui, a sorte de Elão mudada. Quem são os elamitas hoje? Os ciganos. Existem ciganos de várias facções. A igreja cristã que mais cresce na Europa é a igreja dos ciganos. Ciganos cristãos, cheios do Espírito. Ano passado, eu fui pregar num congresso de missões da Igreja Batista, lá numa cidade do interior da Bahia, chamada Luiz Eduardo Magalhães. Um congresso imenso de missões que estavam lá, os missionários ciganos, com trabalhos maravilhosos no Brasil, evangelizando pessoas cristãs cheias do Espírito. Nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão. Portanto, quando se fala de últimos dias, se fala que começa na descida do Espírito Santo. Esse é só um dos sinais, que eu não estou falando sobre sinais, mas só para vocês saberem que o negócio aqui vai engrossar. Com a descida do Espírito Santo, começa uma dimensão diferente na terra. Se você pudesse olhar do ponto de vista espiritual, o que acontece no mundo espiritual, quando nasce a igreja, porque aí na igreja, a igreja nasce no momento em que o Espírito Santo desce. Começa uma nova população aqui. Porque tem a igreja, vai haver a falsa igreja. Porque tem o evangelho, vai haver o falso evangelho. Antes não podia ter, porque não havia igreja nem evangelho. O que nós podemos ver é que uma das palavras que chama a atenção aqui em Atos 2 é que todos, Atos 2, versículo 1, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Vocês não podem imaginar como o Espírito Santo se deleita nisso, quando todos os filhos de Deus estão reunidos no mesmo lugar. Ele se alegra, ele é o Espírito da comunhão. Falando sobre isso, você vai ver agora, o Espírito Santo toma a frente. Agora não tem para ninguém. É o Espírito Santo. Agora nós, às vezes, pensamos Espírito Santo, um poder cósmico. Não.
O Espírito Santo é uma pessoa santa que veio habitar dentro de você. O Espírito Santo produz alguma coisa diferente logo de início. Eu vou falar principalmente com as mulheres. Quando você engravidou, você já viu que mulher, quando engravida, ela começa a ter uns desejos esquisitos? Eu conheço mulher que já teve desejo de comer barro da parede. Esquisito. Eu conheço uma médica linda, querida, maravilhosa, que estava passando, deixou o carro, estava passando por um hospital e tinha uma construção de um prédio. E estava na hora do almoço dos operários. Ela ia passando, quando viu um operário sentado na calçada, ele estava com uma quentinha de feijão, arroz, farofa, macarrão, carne, tudo misturado. E quando ela viu aquela quentinha do homem, ela que era a médica fit, só comia tudo dela. Imagina arroz misturado com macarrão e farofa. Tudo junto, e haja feijão, bom, né? Mas ela não comia aquilo. Ela disse que sentiu um cheiro. Ela disse que olhou para o prato do homem, ela queria o prato do homem. Ela queria a quentinha do homem. Estava grávida. E ela, logicamente, ela disse, que isso? Vou fazer uma coisa dessa. Ela tentou andar para frente, deu os 2 pratos para frente, 3 para trás. E ela disse que não aguentou. Ela sabia que ela tinha que comer aquilo que ela não aguentava. Foi lá e disse para o homem, tirou do bolso uma oncinha, R$50, e disse para ele, moço, o senhor se importa de me vender seu prato de comida? E o pedreiro disse para ela, pode levar. Eu já comi a metade, pode levar, não tem problema. Ela disse, eu lhe dou para você. Não, não precisa. Ela deixou os R$50, tomou a quentinha do homem, foi embora, voltou para o carro para comer. Ela disse que nunca comia uma comida tão gostosa. Desejo. Sabe por que mulher grávida sente esses desejos esquisitos? Porque ela tem uma outra pessoa dentro dela. Uma outra pessoa dentro da gente traz desejos esquisitos. Agora, como você quer compreender crente quando tem uma pessoa santa lá dentro dele? Ele vai ter desejo esquisito. Esquisito para o homem, para o mundo. Ele vai sair de casa à noite, de frio, depois de um dia de trabalho, para vir ouvir uma velha pregar. Isso é esquisito. Ele sai de casa para ir para a igreja. O crente tem desejos que são esquisitos do mundo, porque existe uma pessoa dentro dele. E aí a esquisitice vem aparecer, não é? Estavam todos juntos. Eu posso imaginar a confusão que aconteceu naquele lugar. Eles saíram, eles estavam fechados, com medo dos judeus, não aguentaram ficar fechados, abriram a porta, começou o exagero do crente. Porque crente é um povo exagerado, fala muito, come muito, grita muito. Começou o exagero, tiveram que abrir a porta, virou o povo que se expressa. Não é? O Espírito Santo começou. Se agora é comigo, daqui diante é comigo. Você vai ver o Espírito Santo trabalhando em todas as frentes. E a igreja
vai crescendo e os milagres vão acontecendo e o poder e as maravilhas vão acontecendo e o povo vem agregando e a igreja, o corpo vai crescendo, mas Jesus disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí, como resultado desse poder, então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles acharam que os confins da terra era Jerusalém. E estavam ali, a igreja estava com mais de 12 mil membros em Jerusalém, dizem os estudiosos, e eles estavam lá. O Espírito Santo teve que permitir que começasse a primeira etapa do ministério de Paulinho de Tarso, perseguição, porque crente tem medo de morrer. Tem. E aí começa a perseguição na Sinagoga dos Libertos. A Sinagoga dos Libertos era a sinagoga onde iam cultuar os judeus que moravam fora de Jerusalém, os judeus que não eram de Jerusalém. Ali na Sinagoga dos Libertos, entre tantos homens, havia um homem cheio do Espírito chamado Estevão, e outro que conhecia a lei e os profetas, mas não tinha o Espírito, que era Paulo de Tarso. Então as discussões começaram, e aí, lógico, Estevão foi levado ao sinédrio, foi condenado ao apedrejamento, e aí, então, no capítulo 7, que é o grande marco do povo cheio do Espírito, Estevão é apedrejado até a morte, e no capítulo 8 de Atos, e o Espírito Santo é que está dirigindo tudinho. E no capítulo 8 vai haver a diáspora da igreja. A Bíblia diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, a Bíblia diz, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Então agora a igreja, enfim, vai sair de Jerusalém, porque Jesus tinha dito Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora a igreja vai sair para a Judéia e Samaria, porque até agora estava lá. Quando você vê isso, que horror, porque o Espírito Santo não impediu, porque era necessário. Igreja cresce sob perseguição. E a perseguição sempre foi necessária. Aprenda isso, porque para você não se assustar com o que vai acontecer. Porque não está muito distante. E é necessário. E é necessário. Agora, onde é que o Espírito Santo vai atacar? Atacar no bom sentido. Se você olhar, depois do dilúvio, a Bíblia diz que os filhos de Noé que saíram da arca eram 3, Sem, Cão e Jafé. Se você olhar o que está escrito no capítulo 9 de Gênesis, lá no capítulo 9, 18 e 19, está escrito assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Você fica pensando, 3 homens, deles se povoou toda a terra. Mas Jesus Cristo tinha dito que recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder
que desceu no dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo, vai chegar até os confins da terra e, pelo que está escrito na Bíblia, ele vai ser levado através de homens, porque o Espírito Santo habita dentro do homem. Você entendeu? Está todo mundo calado. O Evangelho será levado até os confins da terra. Esse Espírito vai chegar até os confins da terra. E esse Espírito não vai voando pelo ar. Ele vai dentro de pessoas. Então, como Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, o que é que o Espírito vai fazer agora? A diáspora da igreja, a igreja vai se espalhar, a igreja sai de Jerusalém, então o Espírito diz, agora vamos arrumar a casa. No capítulo 8 de Atos, o Espírito converte um descendente de Cão. No capítulo 9, o Espírito converte um descendente de Sem. E no capítulo 10, ele converte um descendente de Jafé. O que significa? O Espírito Santo entra na tribo de Cão, no capítulo 8, ele entra com o Evangelho na tribo de Sem, no capítulo 9, e no capítulo 10, ele entra na tribo de Jafé. Significa que agora ele atinge todas as famílias da terra. Porque se esses 3 filhos deles se povoou toda a terra, é preciso que o Evangelho chegue a cada tribo. No capítulo 8, o Espírito Santo converte aquele eunuco, tesoureiro de Candace, a rainha dos etíopes. Ele tinha ido adorar em Jerusalém, e quando ele vai voltando, Filipe está lá, que o anjo tinha dito para ele, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Ele se encontra deserto. Filipe foi, chegou lá, ficou parado, porque era até ali a ordem. Lá vem uma carruagem descendo. O Espírito Santo diz para Filipe, acompanhe este carro. Acompanhe essa carruagem. Pronto, foi ali que Filipe foi acompanhando, entrou na leitura do homem e culminou com o batismo dele. E quando o homem já saiu do rio completamente cheio do Espírito, o Espírito arrebatou Filipe e levou para Azoto. Para onde foi aquele homem? Não, para a Etiópia. O que foi que aconteceu? O Evangelho entrou na África. O Evangelho entrou na África. Pelo ministério de Filipe, o Espírito Santo entrou na África, através de um homem. Viu? Chegou na tribo de Cão. Capítulo 8. Capítulo 9. O Espírito Santo vai entrar na tribo de Sem, embora houvessem muitos judeus, descendentes de Abraão, convertidos, porque todos os apóstolos eram judeus, mas especificamente entra na vida de Paulo, no capítulo 9. Então, o Espírito Santo entra na tribo de Sem. E no capítulo 10, o Espírito Santo vai entrar na tribo de Jafé, através da conversão de Cornélio. Porque Cornélio é descendente de Jafé. A gente vê isso pelo mapa. Cornélio, nessa parte aqui
da Europa. Toda aquela área, você vai ver lá, aquela área dominada ali pelo norte da Europa, capítulo 38 de Ezequiel, daqueles montes Urais, tudo aquilo dali é Jafé, casa de Togarma, tudo ali. Então nós vemos o Espírito dando a abertura para cobrir todas as nações da terra. Daí em diante você vai ver o Espírito Santo cobrindo toda a terra. Este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então verá o fim. O fim só vai chegar quando o Espírito Santo tiver entrado em todas as nações. Quando todos tiverem ouvidos, nem todos vão se converter, mas é preciso que todos tenham a chance de ouvir. Então nós vemos como o Espírito, quando começa a época do Espírito Santo, que são os últimos tempos, o Espírito Santo começa a dirigir os crentes para todas as frentes de trabalho da igreja. O trabalho do Espírito Santo é exatamente com a noiva. É só levar pessoas a clamarem por Jesus, a ouvirem a palavra, a se renderem a Jesus Cristo, para que sejam selados. Esse é o trabalho do Espírito Santo aqui na terra. Qual a primeira evidência do trabalho do Espírito Santo na nossa vida? Vamos ver aqui. Quando João Batista começou a pregar, ele dizia assim, a Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judeia. E João Batista dizia assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus Cristo começou a pregar, logo que João Batista foi preso, não é? Jesus Cristo começou a pregar na Galileia. Ele começou a pregar, a Bíblia diz em Marcos 1, versículo 14, que ele começou a pregar o Evangelho de Deus. Evangelho significa a palavra de Deus. Olha o que Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista começa a pregar dizendo arrependei-vos. Jesus começa a pregar dizendo arrependei-vos. No dia de Pentecostes, quando o povo teve o coração compungido, Pedro se levanta, Pedro se levanta, porque o povo disse para ele, e agora, que faremos? Até hoje, eu fico pensando, ali quem fez o apelo não foi o pregador, foi o povo. E agora, que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a ordem. Arrependimento para o cancelamento dos pecados, e então vem o Espírito Santo. Nós precisamos dar muita atenção a isso. Porque às vezes nós queremos ver manifestações do Espírito na nossa vida e ninguém quer mais isso do que o próprio Espírito.
mas nós desprezamos alguns princípios. Por exemplo, quando você olha lá em Gênesis 8, e eu vou querer que vocês deem uma olhadinha, lá no capítulo 8 de Gênesis, tem uma coisa interessante que acontece, quando, a partir do versículo 8, tem uma coisa interessante. A cabo de 40 dias, Noé abriu uma janela que ele tinha feito na arca, ele abriu. E ele soltou um corvo para ver se as águas já tinham baixado. O corvo não voltou para Noé. Por que o corvo não voltou? Porque o corvo é uma ave suja, mas não é burra. Havia um banquete para ele perfeito. Corpos apodrecidos de homens e de animais. Uma putrefação só, um mau cheiro, tudo apodrecido. O corvo ia voltar. Com o banquete daquele? Não, ali era a terra prometida dele. Então ele não voltou. Até hoje, quando você manda alguém fazer um trabalho, a pessoa não volta para dar a resposta, você diz, fulano fez a viagem do corvo. Não voltou. Tchau, Noé. Aqui está bom demais. Noé esperou 7 dias. Se você olhar bem essa palavra que está aí no versículo 8, Atos, capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado de superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, retornou ele para a arca, onde o corvo se deleitava, a pomba não achou onde botar o pé. Ah, que diferença. A pomba é um animal limpo. O Noé esperou 8 dias. Agora a Bíblia não diz que ele soltou uma pomba, soltou a pomba. É a mesma pomba. Não é? Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e depois soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Está vendo? Ela se demorou um pouco. Versículo 12 diz, então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou a ele. Vocês estão vendo essas 3 viagens do Espírito Santo? Na primeira, sobrevoa, não tem onde botar os pés, retorna para Noé. Segunda viagem, 7 dias, outra viagem. A pomba se demora um pouco, volta para ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Mais 7 dias, a pomba vai e tchau, Noé, não voltou. Aqui você tem o resumo do ministério do doce Espírito Santo. Nessas 3 viagens da pomba. Olhe bem, a pomba, ela é um dos 8 símbolos do Espírito Santo. Quais são os 8 símbolos do Espírito Santo? Fogo, água, chuva, vento, sopro, pomba, penhor e óleo, eu disse? Óleo. Então, são 8 símbolos do Espírito Santo na Bíblia. A pomba é um deles por vários motivos que eu não vou falar sobre a representação da pomba, mas quero dizer que essas 3 viagens da mesma pomba representam o ministério do Espírito Santo. Na primeira viagem, a pomba sobrevoou, não achou onde botar os pés, voltou. Lembra do Espírito que pairava sobre a superfície da terra?
quando a primeira menção do Espírito na Bíblia, lá no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas não tocava. Ele tomava conta. É a primeira viagem da pomba. Não toca. Segunda etapa do ministério do Espírito Santo. Quando Noé solta, ele vai, se demora um pouco. Volta à tarde, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. O que significa, eu tenho tanta tristeza quando eu vejo, eu já vi gente fazendo menção do Espírito Santo, bota uma pomba com um galho de oliveira na pata. É no bico, está escrito. No bico. Por quê? No Antigo Testamento, é o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha, ele enchia um profeta, dizia a palavra com o biquinho, olha o bico da pomba, no profeta, enchia o profeta e voltava. Ele se demorava só para trazer a palavra. Por que era o ramo de oliveira? Porque a oliveira representa Israel. E o Espírito Santo só encheu oráculos em Israel. Então, o Antigo Testamento, todo o trabalho do Espírito Santo foi encher profetas em Israel. É o ministério dele. Por isso, quando Joel disse aquela profecia que Deus falou com Joel, que Pedro cita em Atos 2, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. O pessoal disse que aquilo não era de Deus, porque Deus não ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. E o que aconteceu no dia de Pentecostes é que Deus mandou. Que Deus fez o que disse que iria fazer. Então, a segunda viagem da pomba representa o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas a terceira viagem da pomba representa o ministério do Espírito Santo hoje, no Novo Testamento. Noé solta a pomba, ela não retorna para ele. É a descida do Espírito Santo que vem para ficar na terra. O Espírito Santo só vai sair da terra quando ele levar a noiva. Quando ele levar a igreja. Aí vai se cumprir o que aconteceu lá em Gênesis. Quando Deus supre a necessidade de Adão, faz Adão dormir, tira uma costela, faz uma noiva. E quando a noiva está pronta, Deus vem com a noiva, acorda Adão. Quando Adão viu Eva, ficou maravilhado. Nunca tinha visto uma mulher. É o único homem na terra que só viu uma mulher depois de adulto. Né? Viu, ficou maravilhado. E Deus entra com a noiva de Adão. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Ele entra com a noiva, entrega e ele celebra o casamento. Né? Casamento. Esta cena aqui se repete lá no final, no último capítulo do último livro da Bíblia, quando diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito que chega com a noiva. Esta comunidade dos remidos do sangue de Jesus. Ele chega dizendo, vem. E aí, o noivo vem.
encontrar a sua noiva. A mesma coisa. Portanto, o Espírito Santo, o objetivo dele na terra é a noiva, porque a noiva é o sonho do Pai. No Antigo Testamento, os judeus, quando iam casar, quando o filho chegava numa determinada idade, o pai é que descobria onde tinha uma moça que podia ser a esposa do filho. Ele descobria onde estava a moça, descobria qual era o dote que devia ser pago pela noiva. Um dia ele chamava o filho e dizia: meu filho, você vai em tal lugar, está aqui o dote, vai lá e compre a moça para você. O rapaz chegava, entrava na casa, já estava tudo avisado, pagava o dote, eles contavam tudo direitinho, bebiam a taça de vinho, todos, assinavam um documento chamado Ketubá. O noivo assinava e a noiva também assinava. Depois o filho voltava para a casa do pai e deixava a noiva lá. Ela ia se preparar, porque a qualquer momento o noivo podia vir buscá-la. Porque agora ela estava comprada. Ela era propriedade dele. Lembra que quando José resolveu que não queria mais Maria, porque percebeu que ela estava grávida, o anjo apareceu para ele em sonho e disse: não, vai lá e busca. Porque o que se faz nela é obra do Espírito Santo. Porque José já tinha pago o dote, José já tinha assinado Ketubá com Maria, e agora ela me aparece grávida? Né? Então, o anjo disse para ele: vai buscar. Ele chegou lá, não duvidou, pegou a moça e levou para ele. O filho não é meu, mas a noiva é minha. Não é? Então, por isso que nós precisamos prestar atenção. Deus manda o seu filho na casa da noiva, que é o planeta Terra. O planeta Terra é a casa da humanidade. Eu não sei se tem vida em outros planetas, mas ser humano só tem na Terra, porque o ser humano é feito do barro da terra. Não é? Então, o Espírito Santo entra aqui com todos os direitos. Sabe por quê? Na hora em que tem um homem assentado à direita de Deus nos céus, Deus tem direito à terra. Vocês sabem o que é aliança? Eu sento com você para fazer uma aliança. E você bota em cima da mesa. Eu tenho uma fazenda junto da sua. Você tem muito gado, mas não tem água. A minha tem menos gado, mas tem água. E você quer a minha água e eu quero o seu gado. Eu digo: então vamos fazer uma aliança? Vamos. Vamos derrubar a nossa cerca. O seu gado pode beber da água do meu pasto e o meu pode passar para lá, e o gado todo é nosso e a fazenda é nossa, tudo bem. Sentamos, fazemos aliança, tudo certo. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Então, eu tenho direito de entrar na sua casa, deitar, você tem direito de entrar, porque é nosso. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, a terra não era de Deus, a terra é do homem. Mas os céus não eram do homem, eram de Deus. Quando Jesus Cristo, homem, sobe, veja bem, com o corpo igualzinho ao seu, só que transformado, ele sobe e ele é entronizado nos céus, como o Senhor dos céus e da terra. Tem um homem assentado como rei, como dono, como proprietário dos céus. Agora, se tem um homem
como dono dos céus, a terra e os céus estão em aliança. Então, Deus pode chegar na terra para fazer o que Ele quiser. Por quê? Por causa da aliança. Jesus Cristo manda nos céus, Deus manda na terra. Então, os dois agora mandam nos céus e na terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Agora vamos caminhar, porque o Espírito está aqui. Então, o Espírito vem para preparar esta noiva para levar. Esta noiva está precisando mais do que nós podemos imaginar. Para começar, é uma noiva que estava totalmente morta nos seus pecados e delitos. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quando o Espírito Santo vem pela palavra de Deus, e você ouve a palavra de Deus, e esta palavra entra, ouça, tem que ser palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A diferença que vai acontecer é a palavra. Por isso, nós precisamos pregar a palavra. Quando a palavra é pregada, ela entra e faz diferença. Eu não sei se você observou uma coisa. Lá no livro de Jonas, a primeira vez, quando Deus diz para ele, dispõe-te. E vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te dou. Aconteceu aquilo tudo, Jonas achou que era mais vivo do que Deus, e foi parar no ventre do peixe grande, vomitado na praia, que nem o peixe aguentou com ele. Volta para casa, toma o seu banho, quando ele está cheirosinho lá, sentado, pensando na vida, vem de novo a palavra de Deus para ele. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Eu digo a palavra e você fala. O que Jonas ia fazer? Ou eu vou, aquela história do peixe, não quero mais não. Agora pense este homem, chega lá em Nínive, aquele hebreu chato, porque Jonas devia ser chato. Era assim, ele era. O senhor que me desculpe, meu Senhor Jesus, mas não podia ser bonito. Aquele homem esquisito, que é de má vontade, ele não queria pregar em Nínive, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Talvez é por isso que a gente não prega para o vizinho, que tem medo que ele se converta. E a gente não quer. Né? Aí Jonas chegou lá. Olha, um sermão de 7 palavras repetido o dia todo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias. O dia todo, gente. Mas a palavra era de Deus. E quando esta palavra saía pela boca daquele malcriado, o Espírito Santo ia rasgando os corações. Esta palavra fez com que o rei descesse do trono, tirasse as vestes reais, se vestisse de pano de saco, sentasse na cinza, botasse cinza sobre a cabeça e desse um edito real
Todo mundo tinha que se converter ao Deus de Jonas. Jejum nacional até para os animais. Foi o que aconteceu. Jonas é o discurso mais escatológico que eu já vi. Ele não falou um pecado de Nínive. Ele não falou de idolatria, nada. Só apontou, Deus é terrível. Apontou um tempo que ia se acabando. Hoje são 40 dias, amanhã são 39. Abra o olho, é 38, depois é 37. Vai acabar. Mas você viu a mudança que aconteceu, por quê? Palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo toma aquela palavra, aquela espada e rasga o seu coração endurecido. E você se derrama. E aquele negócio que homem não chora, chora. Começa a chorar. Começa a chorar. Eu estava lá no país de Gales. E a neta de um mineiro brabo, ela me contou da conversão do avô dela. Ela disse, meu avô ouviu pelo alto-falante a palavra de Deus. Ele estava no campo. Ele pegou o trator, correu para a cidade. De trator, foi pelas ruas de London. Chegou na porta da igreja. Ele se deitou e dizia, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu ofendi a meu Deus. Eu levei Jesus à cruz. Olha o convencimento do pecado. Mineiro, ela disse, ele só dizia palavrão. Se converteu, porque ouviu a palavra. Pelo alto-falante. Mas era a palavra de Deus. Eu peço tanto para as pessoas lerem a palavra de Deus, o que está escrito em voz alta. Porque esta é a palavra de Deus. E quando esta palavra de Deus corta o seu coração, ela circuncida. Você já viu um coração de boi? Depois que matou o boi, aquele coração do boi fica duro, assim, inchado. Quando você corta, ele amolece, aquele sangue preto sai. O coração amolece porque ele foi cortado. Então ele amolece. Isso é circuncisão. Por isso que nós dizemos corações incircuncisos, que eram corações endurecidos. E é essa palavra de Deus que quando é ouvida, ela circuncida o coração e você se rende. Quando eu prego, eu fico muito mais feliz quando o povo fica assim, do que quando o pessoal fica gritando. Porque você está pensando. Porque você está recebendo. E você, na maioria das vezes, não está recebendo o que você gosta. Você está recebendo o que você precisa. Arrependimento. Ora, meus irmãos, João Batista disse, arrependei-vos. Lá vem Jesus, arrependei-vos. Lá vem o primeiro sermão, arrependei-vos. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, não tem pecado cancelado se não houver arrependimento. Não é? Mas você diz assim, mas irmã, tem uma coisa errada nisso aí. O que é? No dia que eu me rendi a Jesus Cristo, eu me arrependi de tudo. Maravilha. Você se arrependeu? Jesus Cristo levou você ao Pai. O Pai lhe selou com o Espírito, escreveu o seu nome no livro da vida, você está registrado, você é filho de Deus, graças a Deus. Mas e daí? Acabou?
Se acabou, a Bíblia está errada. Porque João diz assim, filhinhos, está falando para os crentes, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa que o pecado não é uma prática na vida do crente, mas ele pode acontecer como um acidente. E eu não sei se alguém aqui já passou por algum acidente. A gente toma cuidado para nunca mais ser acidentado. Eu pregava por anos, toda quarta-feira eu saía de Copacabana às 3h, pegava o carro, botava na Avenida Brasil, para Campo Grande, para pregar numa igreja. Por causa do trânsito. Eu ia pregar 7h30, mas tinha saído da casa 3h. Se não tivesse trânsito, eu podia sair de casa 6:45, 7h30 eu estava lá. Mas o trânsito. Então, eu não gosto de chegar atrasada nos lugares. Quando eu voltava, lá para as 10h, meus irmãos, eu botava o pé, era sempre 20, sempre 20, sempre 20, 120, 120, 130, 120. Eu botava o pé ali naquela Avenida Brasil, ninguém ficava na minha frente. Com tudo, eu sabia que estava errado, eu sabia que era contra a lei do céu e da terra, eu sabia isso tudo, mas eu queria chegar. E eu tinha o pé pesado mesmo, pesado. Um dia, um cachorro atravessou na minha frente. Para quê? Eita! O cachorro virou fumaça. Mas acabou com a frente do meu carro. E eu não morri porque o meu carro era alto. Vocês não sabem o susto. Susto. No outro dia eu fui para o mecânico, outro susto. Oh, doeu no bolso. Doeu no bolso. E eu ainda achei que era culpa do cachorro. Você sabe, naquela época eu tinha uma Paraty, track and field, aquela mais alta. Hoje eu tenho um carro que eu posso botar 150, diesel, uma picape, mas quem disse que eu chego para os 90, chegou nos 80 eu estou. Eu lembro daquela experiência. Então eu passei a tomar, quer dizer, precisava acontecer aquilo para eu criar vergonha. Porque eu prego no púlpito, mas eu agia de outra forma. Então eu passei a prestar atenção. O pecado, meus irmãos, é como um acidente na nossa vida que pode acontecer. Mas aconteceu, você abre o olho para não acontecer de novo. E sobre isso, Jesus ensina. E Jesus ensina isso, logicamente, de uma forma magistral, lá em João, no capítulo 13. Tem um momento em que a Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, e de uma hora para outra ele teve um insight. Né? Durante a ceia, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara em suas mãos, primeira coisa que Jesus pensa, o Pai confiou todas as coisas na minha mão. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Rei do universo. E que ele viera de Deus, conhecia sua origem. E que ele voltava para Deus, conhecia o seu destino. Olha, que plenitude. Sabendo disso tudo,
Levantou-se da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia com água e se abaixou para lavar os pés dos discípulos. Pensa. Pedro, versículo 8, chegou na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Jesus, daqui de baixo onde estava, olhou para a cara de Pedro e disse essa palavra que está escrito aqui: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olhe bem. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Por quê? Eu te comprei. Eu paguei o teu preço. Tu és meu. Quem cuida sou eu. Eu cuido do que é meu. Eu cuido do que me pertence. E eu sei quanto tu custaste para mim, por isso sou eu que cuido. Está vendo? Como Jesus tem consciência do seu valor para ele. E ele não quer que ninguém toque no que é dele. Então ele diz: sou eu que tenho que lhe lavar. Aí Pedro olhou para ele e disse: tudo bem, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro queria um banho. Aí Jesus nos dá a seguinte aula. Ele diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Eu sempre dou um exemplo assim. Você toma banho para vir para a igreja. Aí você está lá no tocador arrumando o cabelo, arrumando as coisas, você já está vestido. Mas você olha pela janela e você vê que o seu cachorrinho está saindo na direção da rua. Você vai procurar um sapato? Não. Você abre a porta, sai correndo com o pé no chão e vai buscar o bichinho, bota para dentro de casa. Quando chega lá, você diz: ih, o pé está todo sujo. Você vai tomar banho de novo? Não. Vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Você já foi lavado pela palavra. Você já teve o arrependimento. Está tudo limpo. Mas pode acontecer de uma vez ou outra você pecar. Você sujar os pés. O que você vai fazer? Você vai ficar com pecado porque já se arrependeu na sua conversão? Não, o pecado está lá. E o pecado é brecha na sua vida, e o salário do pecado é morte. E lembra daquela pomba que não toca o chão onde tem morte? É o Espírito Santo. Como você vai querer ser uma pessoa cheia do Espírito se a sua vida está com pecado, e pecado é morte? Por isso, nós precisamos dar atenção ao que o Senhor Jesus nos ensina. Ele aqui está nos ensinando que Ele quer lavar os nossos pés. O melhor que nós podemos fazer é parar todos os dias, pelo menos 10 minutos, meu irmão. Fazer uma revisão do nosso dia, do que aconteceu. Quem sabe nós arrumamos alguma sujeira nos pés. Nós precisamos entregar a Ele: Senhor, eu estou sujo. A morte está grudada em mim. Eu venho a Ti porque Tu me compraste. Sou propriedade Tua. Me perdoa. A partir de amanhã, eu vou tomar mais atenção a essa área da minha vida. Porque, às vezes,
você não busca esse lavar diário, você vai se acostumando com o pecado. Cada dia parece que ele já não é tão pecado assim. Até que ele se torna um pecado necessário na sua vida. Gente, mas se eu não fizer isso, eu estou frita. Mas é pecado. Mas o que eu vou fazer? Não peque, pare. Ah, mas aí vou perder o emprego. Toda vez que o patrão tira uma piada imoral e eu não ri com ele, vou perder o emprego. Você não tem que ir, você não foi contratado para rir. Sai de perto, dá o seu jeito, você sabe fazer as coisas. Então, nós precisamos dar mais atenção ao que nós chamamos de habitação do Espírito em nós. Como está a nossa casa? Sabemos que num piscar de olhos, todos seremos transformados e subiremos. O arrebatamento não é para todos os evangélicos, é para todos os que estão em Cristo. Por que eu digo isso? Porque de uma hora para outra a gente só fica falando, você é evangélico. Quando as pessoas me dizem, você é evangélica, eu digo, olha, o meu nome não é Eva nem Angélica. Eu dou uma saída assim. Porque Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos. Ele não mandou fazer evangélico. E a diferença entre um discípulo e um evangélico é muito grande. O evangélico, ele sabe dizer alguns jargões. Deus me botou por cabeça e não por cauda. Misericórdia, em nome de Jesus. Uma vez eu vinha lá do aeroporto Santos Dumont para casa, tomei o táxi, quando chega perto daquele cruzamento do túnel do Leme, passou o menino com a bicicleta e o motorista, ô seu incircunciso! O outro vira para mim e diz, irmã, aquela mulher é uma Jezabel. Então, isso denota que eles, de vez em quando, vão à igreja, que ouvi uma palavra aqui, aquele negócio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu disse, você conhece o Salmo do pastor? Ah, irmã, eu conheço. E você conhece o pastor do Salmo? Porque o primeiro Salmo que eu aprendi na minha vida foi o Salmo 23. O papai não falava português conosco em casa e a gente tinha que memorizar em inglês. E eu sei o Salmo 23 na linguagem King James em inglês, na linguagem moderna em inglês. Eu sei o Salmo 23 em português. Eu sei toda coisa de cor. Meus irmãos, o Salmo do pastor, só aos 32 anos é que eu fui começar a conhecer o pastor dali daquele salmo. Eu me lembro que um dia, eram mais ou menos umas 11 horas da manhã. Sabe aquele sol caliente do Rio de Janeiro, de dezembro? Eu entrei no ônibus, 11 horas da manhã, e o ônibus estava vazio. Eu entrei e me espalhei logo em 2 cadeiras, abri os braços, eu estava cansada, tinha vindo da favela, olhei para aquele sol azul lindo, lindo do Brasil, e brotou no meu coração. O Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. No instante eu me ajeitei na minha cadeira, nada me faltará. Nada, porque antes eu pensava era nada de bom me faltará.
Mas naquele dia veio nada, nem dificuldade, nem problema. Não vai faltar nada, vai ter direito a tudo. Você está aqui na terra. E não vai faltar porque Ele é meu pastor. Não é porque o tempo está bom, porque o governo melhorou, porque é dia de sol, porque tem dinheiro na conta, não. É só porque Ele é meu pastor. Então não vai faltar nada, se prepare. E assim, nós precisamos começar a conhecer o pastor do Salmo. Arrependimento nos leva a cada dia mais enfrentar a nossa situação de pecadores. Nós temos tendências para o mal. Nós temos maus pensamentos. Nós temos maus desejos. Nós acolhemos na nossa mente coisas horríveis que não temos coragem de dizer para ninguém. Mas Deus está vendo tudo. E Ele sabe de todas as coisas. Por isso Ele sabe que você precisa parar. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora ao teu pai, em secreto, para ninguém te ouvir, porque se alguém ouvir vai ser horrível, vai ser vergonhoso. Ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Mas é preciso que seja em secreto, porque para você falar com seu pai que sabe de tudo, você vai mentir para ele? Ah, Senhor, eu pratiquei impureza, que minha avó era impura, minha bisavó era impura, isso que eu tenho a ver com ela, tem a ver com você. Eu gosto daquela pergunta que Deus faz para Eva. O que é isto que tu fizeste? Porque nós temos desculpa para toda a sociedade, é o tempo, é a falta de dinheiro, é o meu temperamento. Outro dia uma moça disse, não, mas irmã, eu sou pavio curto. Eu disse, eu não quero saber do seu pavio. Eu estou dizendo que você precisa se render verdadeiramente a Jesus Cristo e parar com esse engano que está na sua vida, que você está enganado achando que se entregou, não se entregou, porque não tem vestígio do Espírito Santo na sua vida. Eu estou dizendo que você veio me perguntar. Se você não tivesse perguntado, eu não ia dizer. Porque uma vida dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é, acima de tudo, santo. Hoje eu estava olhando de madrugada a oração de Rabacuque, no capítulo 1, quando ele diz para Deus, não és tu, desde toda a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Deus, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, tu botaste aquele povo, os caldeus, né? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tem pessoas que nasceram com o objetivo de nos disciplinar, de nos fazer sofrer, de nos lixar. A gente está vendo aí, de nos lixar. Ele diz, tu és tão puro de olhos, que tu não podes ver o mal e a opressão, tu não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aqueles que são mais justos do que ele. Você vê a perplexidade do profeta dizendo, o Senhor é santo demais para contemplar o pecado. Mas Deus sabe que se Ele não enfrentar a nossa sujeira, o nosso mau cheiro, o nosso pecado,
nós vamos estar perdidos para sempre. Mas Deus, quando botou o homem no Éden, Ele ia visitá-lo pela viração do dia. Quando Ele perdeu o homem, Ele anunciou que Ele ia resgatar. E Ele usou o filho dele para resgatar. Mas durante todo o Antigo Testamento, você vê Deus com saudade do homem, querendo o homem e vindo ao homem, e falando e lutando. Ele nunca nos abandonou. Você vê que Adão não foi tentado. Eva foi tentada, Adão não foi. Adão pecou de cara limpa, Eva lutou. Ela discutiu e caiu. Quando você lê, Deus tira o povo do Egito, quando chega lá no capítulo 25, Ele diz para Moisés, Moisés, diz ao povo de Israel que me traga a oferta. Esta é a oferta que dele receberei: ouro, prata, bronze, estofo e carmesim, peles de animais marinhos e peles de cabra. Dá uma lista e diz: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Vocês entenderam isso? Gente, agora eu parei de chorar quando leio isso. É Deus te oferecendo, dizendo: não aguento mais, tenho saudade. Eu quero que eles saibam que eu estou aqui. Faça um tabernáculo para vocês saberem onde é a minha casa. É querer demais estar com o homem. É se oferecer demais, meus irmãos. Fizeram. Mas Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas Ele se submeteu a isso. Mas Ele queria mesmo. Era habitar dentro de você. Dentro de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Somos pecadores. Mas Ele se virou. Ele botou o filho dele lá na cruz. Para que você deseje que Ele venha na sua vida. Só precisa acreditar nisso. Ele vem. Mandou o seu Espírito. O Espírito de Deus é o âmago de Deus. É o cerne de Deus. É a vida de Deus. É a presença de Deus. Ele manda para a terra, para dentro de você. Você sabe o que aconteceu? Esse Espírito é pura luz, pura presença, pura santidade. No reino do Espírito, quando o demônio vê um filho de Deus, ele não aguenta. De tanto que brilhamos, do tanto que brilhamos, a luz incomoda as trevas. Por causa da presença do Espírito em você. E o que é melhor, essa presença cresce e se avoluma. Como essa presença cresce e se avoluma? Vamos ver o que acontece aqui. Lembra que quando Moisés subiu para estar com Deus, ficou 40 dias lá, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, por causa do brilho da glória de Deus que incidia sobre ele. Moisés brilhava, o povo ficou maravilhado. Mas ele percebeu, com o passar dos dias, que aquele brilho ia desaparecendo. Então, ele botou um véu sobre o rosto, para as pessoas não notarem
que o brilho estava indo embora. Paulo de Tarso, quando fala disso em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele diz para nós que conosco a coisa é do outro jeito. Esse mesmo Deus que estava aqui e Moisés estava aqui, esse Deus muda de endereço, ele sai daqui para dentro de mim. Mas ele vem com toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua presença. Então, daqui de dentro de mim, ele quer se expressar. Porque ele não pode deixar de se expressar, ele é grande demais. Então, ele quer se expressar de dentro de mim para fora. E como que isso vai acontecer? Paulo diz, lá em 2 Coríntios 3, no versículo 18, ele diz assim, eu gosto da versão amplificada que diz, e todos nós, versículo 18, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória. Isto vem do Senhor, que é o Altíssimo, que é o Espírito. É o seguinte, eu abro a Bíblia, eu ponho aqui. Olhe bem o que vai acontecer. A Bíblia está aberta aqui. Eu estou aqui. Quem está lá dentro é o Espírito Santo. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo entra em ação. Ele olha para a palavra. E a palavra é atraída para o Espírito. Porque Espírito e a palavra juntos trazem novo nascimento. Então, palavra de Deus é o verbo, é Jesus. E o Espírito é de Deus. Então, a palavra incide contra o Espírito, para o Espírito e o Espírito para a palavra. Um vem e o outro vai. Um vem e outro vai. Quem é que está no meio? Eu. Eu estou entre o Espírito e a palavra. Então, eu vou sofrendo a ação do Espírito com a palavra. E assim eles vão me transfigurando. Só existe um meio para eu ser transfigurada. É mediante a ação do Espírito que está dentro de mim com a palavra. Porque, repito o que eu falei ontem, assim como precisa de um homem e uma mulher para gerar uma criança, precisa do Espírito e da palavra para gerar um filho de Deus. Então, aí é que está o caso. Por que não crescemos espiritualmente? Porque não temos tempo de nos expor à palavra de Deus. Está tudo certo na sua vida. Você se rendeu a Jesus Cristo, você congrega, você faz tudo direitinho, mas você deixou a palavra para lá. Sua Bíblia você abre quando vai na igreja. Não. Você precisa, o Espírito está gemendo de dentro de você para você abrir a Bíblia, para que ele possa abrir a palavra para você. Lembra, ontem falamos dos 2 discípulos de Emaús, foi quando eles se assentaram que veio a revelação. Revelar é tirar o véu. A Bíblia fala sobre isso muitas vezes. Lá em Cantares, aquela mulher estava e vai e vem e cresce e volta e não andava, a mulher não decolava espiritualmente lá em Cantares, até que no capítulo 6, ela diz assim, desci, eu vou dizer se é capítulo 6 ou é capítulo 4,
porque capítulo 6, 11 e 12. Ela diz: desci ao jardim das nogueiras para mirar o renovo do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como. Encontrei-me no carro do meu nobre povo. Aí, o que foi que ela desceu? Ao jardim das nogueiras. Você conhece a noz, não é? Aquele fruto assim da casca dura. Quando você pega uma noz na mão, você sabe que lá dentro tem uma castanha suculenta, nutritiva, gostosa. Mas você não pode comer se não quebrar a casca. Não é? O jardim da nogueira é o lugar da meditação. Você abre a Bíblia e o Espírito vem quebrar a casca da palavra. Porque o que tem lá dentro é só para os filhos de Deus. Olhe bem. Você tem a sua família e sabe que toda a família tem as suas coisas lá que não são bonitinhas. Então, os erros da família, as vergonhas, a gente não conta na frente de criança. Porque criança fala para os outros. Fala para os outros. E a gente não quer que a família seja exposta. À medida que as crianças vão crescendo, aí você pode ir explicando os segredos da família. Meus netos nunca me perguntaram por que é que eu sou preta e a minha irmã é branca. Eu também nunca expliquei que minha mãe fez, que minha irmã... que eu não queria que eles pensassem mal. Quando a menina tinha 7 anos, olhou para mim e disse: Babu, por que é que você é preta e a tia Gracia é branca? E eu me lembrei que, quando eu era pequena, eu perguntava isso. Mamãe dizia que ela nasceu de dia, você nasceu de noite. E eu engolia. Eu disse para ela, é que nós somos filhas, irmãs, porque nascemos da mesma mãe. E os pais são diferentes. O pai dela morreu, Eu disse, eu não sei. Nunca perguntei. A minha neta disse, só pode ter morrido. Porque, senão, sua mãe não podia casar com seu pai. Fiquei quieta, deu uma enrolada. Semana passada, a minha neta de 11 anos disse para mim, me chama Pabu. Pabu, por que a gente vai para a casa que era da sua madrasta? A senhora tinha madrasta e tinha padrasto. Eu disse, não é para falar para ninguém. Mas era assim, descia o lenho na família. Expus tudo. Para que ela não vá falando. Porque a gente só pode contar os segredos da família quando eles crescem. Porque eles têm maturidade para aguentar a bomba. E saber que os avós não eram santos. Essas coisas todas. Os segredos da família. A gente vai entregando à medida que os filhos vão ficando maduros. Quando você entra para a família de Deus, você é bebê. À medida que você vai crescendo, o Espírito vai lhe revelando os segredos da família de Deus. Os segredos da família de Deus são os mistérios. Os mistérios que estão escondidos na palavra de Deus, o Espírito vai revelando a você que se assenta com a palavra, pouco a pouco. Ele pode ir revelando para você.
Você desce ao Jardim da Nogueira, você abre a palavra, daqui a pouco o Espírito começa, vem para mirar os renovos do vale. Sabe por que renovo do vale? Há quanto tempo eu leio a parábola não, aquela situação de Jesus com a samaritana. Outro dia, estava lendo de novo, surgiu uma coisa nova. Mirei o renovo do vale, a mesma palavra. Se brotavam fides, se vem um ensino diferente ali, se brotam as... Então você fica encantado, você fica elevado. É o Espírito que está lhe ensinando. Tudo que o Espírito deseja é lhe ensinar sobre Jesus. Lhe falar os segredos do reino. Chamar você mais perto do Pai. Encher você com o amor dEle, com a alegria dEle, com a paz dEle. O Espírito quer que você olhe para essas coisas do mundo e diga, meu Deus, é tudo lixo. Não é? Então, mas para isso você precisa começar, para Ele ir transfigurando você. Aqui diz que essa sulamita ficou tão elevada que o mundo dizia, volta, volta, sulamita, volta para que te contemplemos. Ela diz, por quê? Quereis contemplar a sulamita na dança de Mahanaim. Mahanaim é acampamento duplo. Sabe esse povo que não está lá nem cá, está em cima do muro? É isso. Vai e volta, e um dia está bem com Jesus, no outro dia não está, não chegou lá, não chegou a canto nenhum. O Espírito Santo vem na sua vida para preparar você para o grande encontro. O que Ele vai fazer com você aqui na terra é exatamente transfigurar você. Não se importe se você não está com o dom de orar em variedade de línguas, se você não está com o dom de revelação, de interpretação de línguas, se você não está com a palavra de conhecimento, não se preocupe, o Espírito Santo vai usar você na hora que Ele quiser. Só que tem uma coisa. Você não se preocupe muito em ser usada. Você é discípulo, você tem que ser aprovada. Você não pode perder no final, no teste. Porque quando Deus quer usar, Ele usa até a burrinha de Balaão. Ele usa o que Ele quiser. Você tem que ser aprovado. O Espírito Santo, o que Ele está fazendo na sua vida, Ele preparando para o grande encontro fenomenal do capítulo 19. O capítulo 19, que João viu com antecedência. João foi levado aos céus para fazer a reportagem do que ia acontecer. Vem, João, sobe, que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. João viu uma janela no céu, foi arrebatado. Começou a escrever para nós. Coitado de João. Quando chega no capítulo 5, o cordeiro pega o livro e no capítulo 6 começa a abrir os selos, e no 7º selo vem 7 trombetas, e na 7ª trombeta vem as 7 taças, e João estava ficando triste. Por quê? Cadê a noiva? João sabia que tudo que Jesus fez foi pela noiva. E agora, cadê a noiva? É que ninguém fala da noiva. Já estava no capítulo 18. João já tinha visto, o anjo já tinha levado João para ver até a Babilônia. Cadê a noiva? Quando entra no capítulo 19, ei, João, enfim, só faltava 20, 21 e 22. Lá ele vê a noiva, a grande comunidade dos remidos que é sugada da terra. Meus irmãos, você pensa, o estádio maior de São Paulo é o Morumbi?
pensa assim, 1 milhão de Morumbis, cheio de gente. E não é para gritar São Paulo ou Corinthians, nada, não. A única palavra que é comum a todos. Aleluia. Porque tem crente chinês, japonês, escocês, irlandês, tem até argentino. Tem crente que vem de todas as nações glorificando, sulcado. É a noiva que está chegando de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E a única palavra que é comum a todos é aleluia. Glória a Deus. Esse capítulo 19, que é o capítulo da chegada da noiva, é precedido de 4 aleluias. Pode olhar. Versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia! Versículo 3, segunda vez disseram, aleluia! Terceira vez, lá no final do versículo 4, amém, aleluia! Versículo 6, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, quer dizer, muitas nações. E como de fortes trovões, dizendo, aleluia! Olha só, a noiva chega gritando, essa numerosa multidão é o povo de Deus que vai subindo da terra e chega fazendo barulho. Nunca houve tanto barulho no céu. Agora, a noiva chegou. Sabemos o que vai acontecer. Miguel desce para as regiões celestiais e expulsa Satanás de lá, tudo quanto é principado e potestade, dominador, expulsa tudo para a terra. A noiva chegou, vai ter faxina, porque a noiva vai ocupar as regiões celestiais. É coisa boa. E esperar a hora de descer. Por quê? Porque a terra é do homem. Desde o princípio, Deus fez assim, e Deus não vai ser frustrado, como está em Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, meus irmãos, se nós examinarmos o ministério do Espírito Santo, o plano de Deus enviando o seu Espírito, nós podemos passar dias e meses falando. Mas o que o Espírito Santo está fazendo aqui é nos santificando. Mas nós precisamos cooperar com esse Espírito. Primeiro, crer que nós nos rendemos a Jesus Cristo. E se nós nos rendemos, nós somos propriedade dele. Crer que ele nos comprou, nós somos dele. Ele é o nosso dono. E nós precisamos do selo. E o selo vem para nós. E quando o Espírito Santo entra em ação na nossa vida, é para nos santificar e nos purificar e nos levar numa subida vertiginosa, num arrebatamento. Só então o arrebatamento pode acontecer. Eu digo para vocês, eu sei que ainda não aconteceu, porque nem todos ouviram. Não é conversão, é uma questão de ouvir. Porque as pessoas não podem clamar por alguém do qual elas não ouviram. Vocês viram lá na cruz, aquele moço disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro estava blasfemando. A diferença da história dos dois é tremenda, porque um deles olhou para Jesus e disse, é esse, o tal. Mas o outro só blasfemava. Tem pessoas que vão ouvir e o evangelho não vai chegar. Mas é preciso que a chance tenha sido dada a eles. Amém? Eu continuo no meu trabalho eu faço evangelismo de uma forma diferente. Deus me deu uma estratégia para evangelizar.
eu entrei numa favela, no Rio, que, quando eu entrei lá, era a maior concentração de centro de macumba e é o quartel-general do Comando Vermelho. Quando eu entrei lá, em 1990, nem polícia subia, porque havia uma guerra de duas fações dentro da... Eu comecei um trabalho na praça, na frente da favela, Morro Dona Marta, e depois as próprias crianças me levaram para dentro da favela. E eu fiquei lá até hoje, não desci mais. Comprei um barraco, o barraco caiu. Foi quando eu fui pregar na Europa por 3 meses. Toda a oferta que eu recebia, então eu depositava na igreja, na conta da minha igreja, meu pastor no Brasil pegava e comprou mais 2 barracos. Começamos a construir. Hoje eu tenho um prédio pequeno, de 4 andares. Então, na favela é assim. As crianças, quando a mãe pare a criança, ela leva para uma das creches lá embaixo, porque ela tem que trabalhar para suprir a casa, o barraco. Só que no ano da criança fazer 5 anos, ela não pode mais ficar na creche. Então, é aí que ela vai ficar em casa e, normalmente, a mãe leva de manhã para a escola, deixa lá e ela volta sozinha para o barraco para esquentar o feijão com arroz. E, embora a mãe diga, fica dentro de casa, não sai, ela sai. Porque criança é gente. Gente é teimosa. Gente é curiosa. Gente desobedece. E uma criança dessa, ela não sai porque ela quer fazer mal. Ela não sai porque ela quer obedecer. Na maioria das vezes, ela vai ser serva de pessoas de má intenção, porque ela quer ganhar um dinheirinho para ajudar a mãe a comprar o bujão de gás, para ajudar em alguma coisa em casa. Criança pobre, ela tem pena da mãe. Ela vê o sofrimento, ela vê a necessidade, ela quer ajudar. Às vezes a gente acha, eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu filho, mas a gente esquece que o filho é capaz de dar a vida por nós. Não é? E nessa agonia que existe ali, Deus abriu os meus olhos para essa brecha e eu comecei um trabalho para pegar exatamente as crianças quando saem da creche. Essas crianças vão para lá de manhã, nós oramos com elas e elas tomam um café. Quem tem escola de manhã desce, quem não tem fica conosco. Nós temos professores, reforço para eles fazerem os deveres. Enquanto eles estão fazendo os deveres, eles são tirados em pequenos grupos para aula de informática, para aula de violão, de flauta, de teclado, mas principalmente educação religiosa. E eles vão fazendo ali, e quando chega 15 para meio-dia, começamos a servir o almoço. Eles almoçam, descem para a escola. É tempo de lavar os pratos, porque os que estavam na escola vão subir. E assim, quando chega lá para as 3h30, 4 horas, nós começamos a servir o lanchão que vale pelo jantar. Não é? Nós, lá, oferecemos 3 refeições por dia e toda a roupa que as crianças vestem, toda, calcinha, cueca, blusa, short, vestido, tudo sou eu que compro, e eu compro tudo novo. Quem me ajuda nesse trabalho aqui é Estael com o marido, aqui sempre comprei no Brás, mas também eu compro na Feira da Sulanca, Santa Cruz do Capibaribe, perto de Caruaru, e eu compro por aí. As meias eu trago dos Estados Unidos, porque são muito mais baratas, são mais resistentes e não deformam. Os tênis novos, tudo é novo. Eu não dou nada de segunda mão. E cada criança recebe para usar durante o ano brinquedos, pasta de dente, escova, sabonete, desodorante, absorvente higiênico e shampoo, condicionador, bem, tudo, toalhas de banho, eu dou 2 no final do ano. Então, eu trabalho o tempo todo, porque Deus
me deu uma bênção. Eu tenho uma pensão que eu não preciso trabalhar para eu comer. Porque a pensão que eu recebo, que eu sou viúva, dá para eu viver. Só que qualquer viúva na minha condição está querendo mais. Eu acho que eu sou a única viúva no mundo que está satisfeita com a pensão, porque eu não paro em casa. Eu não como em casa. Eu como à custa dos outros por aí, eu viajo, as igrejas pagam minhas passagens e eu prego todos os dias. Eu prego mais de 365 vezes por ano. Outro dia, na Alemanha, preguei 5 horas, porque eu só tinha um domingo para ficar lá. A pessoa disse, então, nós queremos que eu só pregue o domingo todo. E eu preguei. No final, eu tirei o sapato, que eu não aguentava mais. Mas eu gosto, essa é a minha vida. E todo o dinheiro que eu recebo das ofertas. Porque todo mundo que vai numa igreja pregar, recebe uma oferta. Quanto é a oferta, não é da minha conta. Porque o povo dá para Deus, os filhos de Deus que entregam dinheiro na igreja, eles não dão do que sobra, eles dão do suor deles. Então, eu recebo aquela oferta, agradeço a Deus, peço sabedoria para usar. Eu tenho 6 funcionários, eu não trabalho com voluntário. No início, eu tentei, mas não dá certo. Porque voluntário vai hoje, depois desaparece. E como eu viajo muito, eu preciso de pessoas comprometidas. Eu tenho 2 que estão comigo há 32 anos. Então, todo mundo recebe salário, tem férias, tem 13º, carteira assinada, pago os encargos sociais, tudo direitinho. Tudo. Não, Deus nunca deixou faltar nada, porque o trabalho é de Deus. Por isso, quando o pastor ontem falou e pediu aqui uma oferta, eu fiquei feliz, porque é tão raro fazer isso. Ainda vou dizer para vocês. Alguma vez acontece de pedirem uma oferta e não me passarem. É sim, mas eu sei que o senhor passa. Por isso que eu estou falando. Porque se o senhor não passar, ela pega o senhor. Não, o que eu quero dizer para vocês é que todo o meu trabalho é para plantar Jesus no coração dessas crianças. Eu tenho tido tanta alegria. Vocês não sabem o número de pastores que já saíram dali. Líderes de louvor. Meninos que fazem faculdade. Eu estava em Jerusalém, quando eu tomei um susto. Um casal chegou lá, eu fiquei pensando, eu estou sonhando, meninos que foram na casa de Maria e Marta, missionários na Jordânia. Tia, nós vimos que a senhora estava aqui, atravessamos a fronteira e viemos. Entraram lá com 5 anos de idade. Eu estava pregando em Portugal, eu vi uma moça tão bonita, eu dizia, não é, não é, não é, era. Está dando aula em Portugal. Veio me trazer uma oferta de 1.000 euros. E disse para minha irmã, tia, eles me chamam de tia, tia, isso aqui não é para a casa de Maria e Marta, não. Isso aqui é para a senhora. Para a senhora comprar uma coisa para a senhora. Está lá. Aquela menina, eu lembro tanto, quando foi para entrar na universidade. Só passou para uma universidade particular. Chorava, chorava, chorava. Eu disse, entra. Entra, porque se o Senhor Jesus não pagar a tua faculdade, eu quero ver ele não pagar. Pagou a faculdade da moça todinha. Todo mês ele botava o dinheiro na minha mão, eu ia lá. Eu comprei a primeira impressora dela, primeiro, tudo eu comprei. E hoje ela está dando aula numa universidade em Lisboa. Olha, eu me lembro quando mataram o pai dela. Entende? Então, eu tenho todo... Olha, eu fiquei viúva eu tinha 43 anos. Eu estou com 79. Quando eu fiquei viúva, eu entrei no Morro Dona Marta. Até hoje eu estou lá. Eu sou louca por aquele morro. Quando eu entrei, era a favela que tinha maior concentração de dentro de macumba.
Quer que eu lhe diga? Eu entrei em 1990. 2002, acabou o último centro de macumba. 2004, o Morro foi retirado da lista de favelas violentas. 2008, foi instalado lá a primeira UPP do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora. Entraram, instalaram, e não teve uma prisão, uma gota de sangue, nada. Aí a mídia disse, olha, então já se sabe que pode fazer isso, o governo acertou. Vai nas outras favelas. Fizeram uma pesquisa. 83% da população é evangélica. Como se prega o evangelho? Prega para as crianças. Dá o pão, dá o amor, dá o abraço, dá Jesus. Bota para estudar, porque eu facilito para eles estudarem. Mostra que eles são inteligentes, e são. Até demais. Eles são inteligentes, eles são lindos. Ali tem crianças que olham assim para você, desenham você legal. Eles têm vozes lindas. E eles crescem com Jesus. Que libertação! Meus irmãos, o Espírito Santo faz uma obra na vida daqueles meninos, chega, resplandecem. E assim, eu vivo numa alegria na minha vida. Se a senhora não cansa, não cansar de quê? De fazer o que eu gosto? O que eu mais gosto na vida é pregar. A senhora não tira férias, férias de quê? De fazer o que eu gosto? Não, para a senhora descansar de quê? Quando foi que alguém já me ouviu dizer que eu estou cansada? Ninguém. Porque isso é uma palavra que não sai da minha boca. Estou cansada. Eu posso dizer, estou com sono. Mas cansada não. E como eu tenho que viajar daqui a pouco, vou tomar um ônibus para chegar no Rio, porque eu tenho que fazer tanta coisa amanhã. Mas não foi a igreja que não quis pagar a passagem de avião. É que indo de ônibus, eu aproveito o dia de amanhã. E de avião é aquela lenga-lenga. Então, eu durmo no ônibus, eu durmo encostado, eu durmo. Chega a hora de dormir, eu durmo. Graças a Deus, Deus tem me abençoado com saúde, com vigor, com alegria. Eu não fico doente. Deus tem me abençoado muito. E eu sei que um dia Deus vai me levar. Eu não sei quando, não é da minha conta, graças a Deus. Se Ele quiser ir me deixando aqui, eu estou joia. Mas, enquanto eu estou aqui, eu estou feliz. Só tenho uma coisa para dizer para vocês. Peguem essa palavra. Abram essa palavra. Se exponham à palavra. Comece a ler devagar. De preferência em voz alta. Não entendeu? Volta. Pede ao Espírito Santo. Ele vai assim, ó, devagar, rasgando. Você acha que ele vai abrindo seu entendimento? Você diz, ah. Daqui a pouco você só diz, ah. Você vai apaixonando pela leitura. É isso que o Espírito Santo veio fazer na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.